Oi, gente! A paz do Senhor! Tudo bem, gente? Bom, espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. Vou pedir para você clicar no gostei, porque isso me ajuda muito na divulgação, tá? Do canal. Se você não é inscrito, se inscreva, tá? Vou pedir para você compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Gente, hoje eu vou contar um testemunho, tá? De como eu consegui adquirir entendimento acerca da palavra de Deus, tá? Então eu vou compartilhar com vocês aqui o que eu fiz, como que eu consegui alcançar o entendimento acerca das Sagradas Escrituras. Bom, gente, logo assim no início da minha caminhada cristã, logo assim quando eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu confesso para vocês que eu li a Bíblia e eu não conseguia entender, eu não tinha o entendimento. Por mais que eu me esforçasse, me empenhasse em estar ali sempre lendo, ali sempre meditando, eu não conseguia absorver aquele conteúdo, aquilo que estava ali escrito. E isso, eu confesso para os irmãos que isso me entristecia muito, me angustiava muito, porque eu sentia a necessidade, sabe? Algo ardia e queimava dentro de mim, e eu creio que foi o Espírito Santo de Deus quem colocou esse anseio, esse desejo, esse amor pela palavra de Deus dentro do meu coração. E eu passei ali a ansiar muito, sabe? A querer muito conseguir assimilar, entender, compreender aquilo que eu estava lendo, aquilo que eu estava estudando, porque eu lia, mas muitas das vezes eu não compreendia. Às vezes eu lia uma, duas, até 3 vezes, mas eu não conseguia ter o entendimento que eu precisava, sabe? Que eu necessitava, eu não conseguia. Parecia que eu não conseguia absorver aquilo ali, sabe? Então, o primeiro ponto que eu comecei a fazer foi orar ao Senhor, sabe? Eu entrei em oração, eu comecei a clamar a Deus, através da oração, pedindo para que Deus abrisse o meu entendimento, para que Deus fizesse e permitisse com que, ao eu ler, ao eu estudar, eu conseguisse entender, compreender aquilo qual estava ali escrito, qual ali o autor, o texto, a narrativa estava querendo passar, sabe? Eu comecei a entregar isso em oração. E toda vez que eu abria a palavra de Deus, toda vez que eu ia tirar esse momento de estudo, de leitura acerca das Sagradas Escrituras, eu orava ao Senhor. Eu sempre orava a Deus, pedindo naquele momento ali, Senhor, traz a claridade do meu entendimento, faz eu entender, faz eu compreender. Fala comigo, Deus, que eu venha absorver, que eu venha assimilar, que eu venha entender aquilo que tu queres, que eu venha absorver aquilo que o Senhor quer que eu absorva. Então, todas as vezes, antes de eu começar, de eu dar início à leitura, ao estudo ali, eu fazia essa oração. Fora a oração em que eu todos os dias orava ao Senhor, clamava a Deus, pedia assim no secreto, no particular, o entendimento. Eu pedia muito, muito, muito a Deus o dom da palavra, sabe? Eu buscava muito, eu pedia muito, eu clamava muito, eu rogava muito a Deus para que Deus me desse, para que Deus me concedesse esse dom da palavra, porque era algo que queimava, era algo que ardia dentro do meu coração. E assim, né, foi passando o tempo, foi passando os anos da minha caminhada cristã, e eu fui evoluindo gradativamente, tá, gente? Não foi algo que aconteceu do dia pra noite. Pisquei, já entendo, já sei tudo. Não, gente, na minha vida, comigo, a minha experiência, eu fui
alcançando o entendimento de forma graduativa, sabe? Eu fui ali perseverando, eu fui ali dando continuidade, eu fui ali insistindo, mesmo quando eu não conseguia entender, assimilar, eu insistia, eu ainda lia uma, duas, quantas vezes fosse necessário, eu li o contexto, então eu fazia de tudo para que eu conseguisse entender e assimilar aquilo ali. Então, conforme foi passando os anos, gradativamente, Deus foi me concedendo esse entendimento. Só que, com o passar do tempo, eu fui aprendendo, sabe? Eu fui entendendo como que nós deveríamos estudar a Bíblia, como que nós deveríamos iniciar a leitura da Bíblia, porque eu tinha uma mania que eu começava a ler a Bíblia de forma aleatória, sabe? Eu pegava, abria a Bíblia num livro qualquer ali aleatório e começava a ler. Então, não tinha como ter entendimento, não tinha como ter a compreensão se eu fazia a leitura de forma aleatória. Então, eu aprendi para que eu conseguisse ter um entendimento, para que eu conseguisse assimilar, ter a absorção melhor da palavra, do texto, daquilo que estava ali sendo expresso. Eu deveria dar início da leitura desde o início, seguir ali, sabe, a cronologia, Gênesis, Êxodo, Levítico e assim sucessivamente. Eu tinha que seguir. Então, a partir do momento que eu fui, passar a ler, a estudar, a meditar a palavra de acordo, dessa forma assim certinha, eu vi que eu já conseguia ter um entendimento melhor. Eu já não estudava, eu já não lia a Bíblia de forma aleatória, abria aqui simplesmente e começava a ler do nada. Não, eu já separava um livro que eu queria estudar, que eu queria meditar, e ali eu dava início a esse livro. E eu comecei por Gênesis, tá? Porque tem coisas lá dos evangelhos que você só vai ter a compreensão, o entendimento se você já tiver lido o Pentateuco. Então, se você não tiver o conhecimento do Pentateuco, que está escrito no Pentateuco, você talvez não vá assimilar muita coisa que está, sabe, nos evangelhos, no Novo Testamento, nas epístolas de Paulo. Então, você não vai ter tanta compreensão. Então, é por isso que eu aprendi, fui ensinada, instruída, que eu deveria dar início, sabe, à leitura, assim, de forma que tá ali, Gênesis, Êxodo e assim sucessivamente. Isso me ajudou demais na melhora do meu entendimento acerca da palavra de Deus. Gente, outro ponto foi ter em mãos outras Bíblias, sabe? Eu usava apenas uma Bíblia. Então, para mim, eu pegava ali uma Bíblia só e estudava aquela Bíblia. E não, com o passar dos anos, eu fui aprendendo que é necessário eu ter mais de uma Bíblia. Se possível, Bíblia de estudo, Bíblias com outras linguagens para você analisar, para melhorar ali o seu entendimento, a sua compreensão. E além de Bíblia, eu fui também aprendendo, eu fui ensinada e instruída que eu precisaria ter dicionário, sabe, para me estar auxiliando, porque tem muitas palavras complicadas que ao você ler, você não tem uma total compreensão do que aquela palavra quer dizer, do que aquela palavra significa. Então, você vai precisar adquirir, você vai precisar ter em mãos um dicionário bíblico, que no meu caso, para mim foi essencial e eu recomendo o dicionário bíblico. Não que o dicionário normal não vai ser de utilidade, vai ser sim, vai te ajudar muito. Porém, o dicionário bíblico, as palavras que vão estar contidas ali, são palavras bíblicas, são palavras contidas dentro das Sagradas Escrituras. Então, a gente vai ser mais precisa no nosso entendimento. Então, eu entendi que eu precisava investir. Então, eu peguei
comecei a utilizar também o dicionário bíblico. Eu também passei a entender, eu fui ensinada também, instruída, que eu precisaria ter também comentários bíblicos, sabe? Comentários de grandes homens, com grandes entendimentos, sabe? Com grande base de conhecimento mesmo acerca da palavra de Deus, dentro de um livro que ali vai estar ali, sabe? Vários comentários a respeito de toda a Bíblia. Então existe diversos comentários bíblicos. Então foi assim muito essencial para mim ter comentários bíblicos, não só um, mais de um, para você poder avaliar qual é, né, a forma ali de expressão, qual foi o entendimento da pessoa, para você conseguir você próprio ter o seu próprio entendimento. Então foi de suma importância eu ter comentários bíblicos, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso gravar um outro vídeo mostrando para vocês, tá? Os meus livros, dicionário, comentários bíblicos e etc, tá? Então isso tudo foi me ajudando no meu entendimento. Foi me ajudando a eu alcançar ter o entendimento acerca da palavra de Deus, tá? E outro ponto também que foi crucial, que eu falo assim, eu necessito, que foi, gente, investir em um curso teológico, tá? Eu recomendo demais, mas demais mesmo. Se você assim como eu, tem dificuldade, tem limitações. Bruna, eu leio, não entendo. Bruna, eu leio, não consigo discernir, não consigo compreender. Parece que dá um bololô, não consigo, sabe? Absorver aquilo que o contexto, aquilo que a narrativa tá falando ali, o que o autor quis passar, eu não consigo. Eu indico para você fazer um curso teológico. Gente, eu vou falar que assim, foi essencial para mim ter a base, o entendimento, o conhecimento que eu tenho hoje. Foi essencial eu fazer um curso teológico, tá? Isso ajudou muito a abranger, sabe, a aumentar. Através do curso teológico eu consegui, gente, adquirir o conhecimento, tá? Porque o entendimento, Deus, ele concede, é Deus quem dá. Deus é quem faz você compreender, Deus é quem faz você assimilar, Deus é quem faz você absorver, Deus, ele dá a você o entendimento. Mas o conhecimento você adquire. O conhecimento você tem que ir em busca. Você quem tem que ir ao encontro, tá? Então já tem esse entendimento dentro de você, que entendimento Deus ele dá, Deus ele concede. Conhecimento é você que adquire, você quem vai em busca. Então eu já tinha um bom entendimento acerca da palavra de Deus, mas tinha muita coisa que eu não compreendia, que eu não conseguia ainda assimilar, e ficava aquelas dúvidas, sabe? Então chegou num ponto da minha vida que eu falei assim, eu preciso investir no meu conhecimento, eu preciso investir, eu preciso alcançar o conhecimento. Então foi onde eu dei início a fazer o curso teológico, tá? E gente, eu falo com toda clareza para vocês, eu sei que tem muitas pessoas que têm preconceito com a teologia. Eu também era uma pessoa super preconceituosa quando se tratava de teologia, porque as pessoas elas têm uma visão totalmente distorcida do que é teologia, tá? Então, e muitas igrejas ensinam e mostram a teologia de uma forma negativa. Eu falo isso porque eu tive essa experiência dentro da igreja, tá? Então, eu sempre fui orientada, instruída a não fazer teologia, que teologia, se você fizesse, te afastaria de Deus, você ia se tornar uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante, uma pessoa com o nariz em pé, que você ia perder o temor a Deus e tantas outras coisas, que acabava que eu tinha uma visão totalmente distorcida de quem fazia teologia. Portanto, se eu soubesse, vamos supor, se fosse alguém na minha igreja e eu soubesse que aquela pessoa fez teologia, eu já
tipo, já descredibilizava aquela pessoa por completo, entendeu? Por quê? Porque eu tinha essa visão distorcida da teologia. Mas a partir do momento que eu passei a cursar, a fazer, a estar ali assídua, eu entendi. E aquela visão, Deus jogou por terra, Deus abriu meu entendimento e fez eu enxergar que a teologia não é nada do que dizem, do que falam, sabe? É totalmente diferente. Gente, a teologia me aproximou demais de Deus. A teologia me fez ainda mais ter temor a Deus. A teologia fez aumentar a minha comunhão, a minha intimidade, a minha particularidade com Deus, porque através da teologia eu passei a conhecer a Deus na sua profundidade. Então, para minha vida, a teologia foi um ponto crucial, gente. Hoje eu posso dizer que hoje eu tenho conhecimento, sabe? Hoje eu sei, hoje eu assimilo, hoje eu consigo absorver. Hoje eu leio um texto e eu consigo entender de forma rápida, sabe? Eu não tenho mais aquela dificuldade, já não tenho aquelas dúvidas que eu tinha, não. E a teologia me fez melhorar, entendeu? Então eu recomendo demais, de verdade, vocês investirem em um curso teológico. Se você ama a palavra de Deus, se você tem esse anseio, esse desejo no seu coração pela palavra de Deus, se você tem chamada também acerca, né, de anunciar, de pregar a palavra de Deus, invista em um curso teológico, porque é de extrema importância você adquirir o conhecimento. E lá, gente, eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi a forma correta de se estudar, de se ler, como que faz. Eu aprendi muita coisa que se eu não tivesse feito, hoje eu não teria o entendimento que eu tenho hoje, sabe? Se eu não tivesse dado uma oportunidade, uma chance para a teologia, talvez eu não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje acerca de Deus, acerca da palavra de Deus, acerca de quem é Deus, sabe, gente? Então, eu recomendo muito mesmo vocês fazerem. Eu fiz pela Academia de Pregadores, é um curso teológico, ele é assim conhecido em todo o Brasil, com mais de 20.000 alunos. Então, gente, eu recomendo demais. É online, tá? Mas assim, os professores são maravilhosos, professores super assim renomados, com faculdade, com muito conhecimento aprofundado mesmo acerca da palavra de Deus. Então, gente, essas foram as coisas que me fizeram, que me ajudaram, me auxiliaram a eu ter o entendimento e o conhecimento acerca da palavra de Deus. E nisso tudo, incluindo a oração, o jejum, sabe? E sendo constante, tá, gente? Esse é um ponto também muito crucial para que você venha conseguir entender, para que você venha conseguir assimilar, absorver, entender aquilo que está sendo lido, expressa ali através do texto. Você ter constância, tá, gente? Se você for aquele tipo de pessoa que, hoje eu leio, amanhã eu não leio, eu leio um dia, o outro dia eu não leio, você não vai conseguir avançar. Você não vai conseguir melhorar o seu entendimento acerca da palavra de Deus. Então você precisa ter constância, tá? Você precisa ter isso em mente. Eu preciso estudar a palavra de Deus. Eu preciso meditar na palavra de Deus. Eu preciso ler a palavra de Deus todos os dias. Não é de vez em quando, não é quando eu precisar, não é quando eu ansiar, não é quando eu achar que é necessário. Não, é todos os dias, gente. Isso foi um ponto crucial na minha vida para que eu conseguisse alcançar tudo isso da parte do Senhor, porque eu tive constância.
constância. Então, todos os dias, até na época que eu não conseguia entender, assimilar, ter tanto entendimento, eu era uma pessoa constante. Eu estava ali todo dia lendo, nem que fosse um capítulo por dia, mas eu era ali constante na leitura, no estudo da palavra de Deus. Então você precisa, tá? Se você anseia, se você deseja, se você quer, se você é essa pessoa que era que nem eu, que não entende, que não compreende, que não consegue assimilar, você precisa começar a ter essa constância acerca do estudo, acerca da leitura, tá? Da palavra de Deus. Gente, então essa foi a minha experiência, esse foi o meu testemunho. Eu espero muito que esse vídeo de alguma forma te ajude, tá? Te auxilie de alguma maneira, te edifique, te abençoe, tá? Que você consiga alcançar. E eu digo pra você que Deus quer que você tenha entendimento, Deus quer que você compreenda, Deus quer que você abra a palavra dele e você assimile e absorva tudo aquilo que ali está sendo dito, tá bom? Então esse foi o vídeo, compartilha com mais pessoas, um beijo e até a próxima.